Bom dia, meus queridos alunos. Hoje vamos falar sobre matemática financeira. Os primeiros passos. Vamos ver agora só as noções mesmo de matemática financeira. Os principais conceitos, coisas assim do tipo. Os conceitos básicos da matemática financeira. O primeiro conceito é o conceito de acréscimo. É o valor acrescentado de uma transação comercial em relação à taxa percentual do capital. O acréscimo ocorre devido a demandas do mercado de subir o preço de certos produtos e serviços por uma série de fatores, e muitas vezes com interesse de aumento do lucro ou de imposto. O acréscimo é utilizado também em investimento de capital. Já vai ficar mais fácil a partir do exemplo. Olha esse exemplo aqui. Uma companhia de distribuição de água encanada cobra pela reativação do abastecimento R$ 150. Para o mês seguinte, a empresa anunciou um aumento de 10% na taxa de reativação. Qual será o valor dessa taxa após o acréscimo anunciado? Aqui está a solução. Bem, vamos calcular 10% de 150. Entenda que 10% é 10 por 100, 10 dividido por 100. Quando você divide 10 por 100, dá 0,1. E 0,1 multiplicado por 150, olha o que acontece. 0,1 tem uma casa decimal que é eliminada com esse zero bem aqui, sobra o 15. É o mesmo raciocínio do nosso primeiro assunto lá de notação científica. Aquelas estratégias que eu usei com você lá em notação científica, cabe muito bem agora. Assim, o acréscimo vai ser de R$ 15. Então, perceba que agora o indivíduo vai pagar R$ 150 mais um acréscimo de R$ 15. No final, ele vai pagar agora R$ 165. O outro conceito é o conceito de desconto. É o valor retirado de uma transação comercial em relação à taxa percentual do capital. Geralmente, o desconto é utilizado como meio de potencializar as vendas ou premiar clientes que pagam conta em dia. Além disso, ele é utilizado na contribuição de impostos como o INSS e o FGTS. Olha esse exemplo aqui. Um carro popular é vendido a preço de custo por R$ 26 mil. Obviamente, isso aqui é uma situação bem fictícia. No Dia dos Pais, houve queda dos preços para R$ 24.950. Paulo, que resolveu presentear seu pai, terá qual o valor de desconto sobre o preço do carro? Então entenda que o valor real do carro é 26 mil. Só que por causa do Dia dos Pais, o carro está custando 24.950. Quando você faz essa diferença, o Paulo consegue um desconto de R$ 1.050. Agora vamos ver o conceito de lucro. O lucro é algo bem intuitivo para a gente. É o valor ganho em uma transação comercial, considerado como rendimento positivo obtido por meio de uma negociação e de utilidade para calcular se o rendimento positivo em relação a uma venda, e também para calcular se os ganhos diários ou mensais de uma empresa ou de um pequeno negócio. Esse conceito de lucro, entenda que funciona da seguinte forma: é um raciocínio muito importante não só para matemática financeira, nessa parte que a gente está estudando no vídeo de hoje, mas também para outras situações, problemas que vão aparecer no seu dia a dia e até mesmo dentro da matemática. Entenda que é assim: o sujeito compra um produto, esse produto tem um custo e você vai cogitar em vender esse produto. Obviamente, o valor de venda tem que ser maior do que o custo que você teve com a produção desse produto. Entenda que esse custo está embutido todos os impostos, todo o material que foi necessário, todo o gasto de energia que você teve para produzir esse produto. Isso é o custo. Então, você vai vender por um valor maior. A diferença da venda pelo custo é o que nos garante o lucro, se essa diferença for positiva. Um exemplo aqui. Paulo comprou um aparelho telefônico por R$ 900. Ao chegar em casa, seu irmão mais novo interessou-se pelo aparelho
Então ele decidiu vendê-lo para o irmão por R$ 1.150. Qual foi o lucro que Paulo obteve com a venda? Basta você fazer a diferença. 1.150 menos R$ 900, que dá uma diferença de R$ 250. Então, R$ 250 foi o lucro que ele teve. E o prejuízo não está aqui no vídeo, mas eu vou comentar rápido. Está associado muito à questão do lucro. O lucro é aquela diferença de venda menos o custo. Quando dá um valor positivo, é lucro. Se o valor der negativo, é um prejuízo que você teve. Um exemplo bem simples, imagine, você comprou uma caneta por R$ 2 e resolveu vendê-la por... um outro exemplo para ficar com os valores bem diferentes. Imagine, você comprou uma caneta por R$ 5 e resolveu vendê-la por uma necessidade por R$ 3. Então perceba que você vendeu por 3 e teve um custo de R$ 5. Quando você faz essa diferença, dá uma diferença negativa. E essa diferença negativa é o teu prejuízo. O conceito básico aqui de juros e montante já é os primeiros passos para que eu possa falar em juros simples e talvez no próximo vídeo sobre juro composto. Juros são os rendimentos de aplicações de capitais num certo período ou o valor a ser pago pela utilização de recursos de terceiros. Os juros são classificados em simples e compostos. Montante é a soma do capital com juros ou o dinheiro adquirido após uma transação. Então entenda o que é o montante. O capital, vamos supor que você tenha feito um empréstimo de R$ 10.000. De juros, você pagou R$ 2.000 depois de um ano. Então, o montante vai ser esse capital, esse dinheiro que você pegou emprestado de 10 mil, mais o juro de 2, que fecha R$ 12.000. Então, R$ 12.000 é o nosso montante. Para calcular se o montante e os juros, existem fórmulas específicas. No mundo real, no mundo prático, juro simples é uma fórmula que ela está em desuso. O comércio não utiliza essa fórmula. Mas nós acabamos usando no dia a dia e também, com os primeiros passos dentro de matemática financeira, ela continua valendo para a gente. Então vamos ver como é que eu faço o cálculo de juros simples. Para calcular o juros simples, utilizamos uma fórmula que relaciona capital, juros, taxa de juros e tempo. A fórmula é essa daqui, CIT, J igual a CIT. C é de capital, I de taxa e o tempo é o nosso período. Às vezes aparece a letra N, mas é mais comum aparecer a letra T para lembrar tempo. Então, J é o juros, C é o capital, I é a taxa de juros e T é o tempo. Vamos ver como é que a gente utiliza essa fórmula? Mas antes disso, tenho que falar com vocês sobre a questão do montante aqui. Que montante, como eu já falei, é capital mais juros. M vem de montante, C de capital e J de juros. Entenda que o capital ele tem como sinônimo também ser chamado de principal. Não te esquece disso. Qual é o nosso exemplo de juros simples? Qual será o montante gerado por um capital de R$ 8.500 aplicado em um fundo de investimento a juros simples com a taxa de 2% ao ano após 5 anos? Perceba que só é possível fazer o cálculo porque a taxa está ao ano e o período ou o tempo também está ao ano. A gente faz normal, sem nenhum problema. Entenda que 2% é 0,02. Por que esse resultado? Porque 2% é 2 por 100. 2 dividido por 100. Então, quando você faz a divisão, aparece esse número aqui. 0,02, 5 e 8.500 é o capital. Esses são as informações, os dados que eu tenho da questão. Aí, novamente, coloquei as informações aqui. Agora eu vou usar a fórmula de juros simples, que é a fórmula J igual a CIT. C é capital, 8.500, só substituir. I é 0,02 e T é 5. Qual é o cuidado que você tem que ter? Que a taxa tem que estar sempre em número decimal. Ela vai ser te apresentada na forma de porcentagem e você converte para número decimal. Lembrando que número decimal é todo número que tem vírgula. Aí quando você faz a multiplicação aqui no final de 0,02 vezes
5 vai dar 0,1. Por que dá 0,1? Porque 5 vezes 2 dá 10. Então vai ficar 0,10. E 0,10 é a mesma coisa que 0,1. Perceba que esse número decimal tem uma casa decimal. Quando você multiplica com esse número, elimina uma casa decimal daqui. Lembrando que um zero elimina uma casa decimal. Então só nos sobra R$ 850 de juros. Agora vamos calcular o que a questão quer, que é o montante em 5 anos. O capital eu já calculei, eu já tenho da questão na verdade, que é 8.500, e calculei os juros, que é 850. Basta eu somar os dois, montante é capital mais juros. 8.500 mais 850, que dá 9.350.